Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui na leitura do livro da Missão da Umbanda por Ramatiz. É um livro de perguntas e respostas. Nós paramos na página 55. Então, é perguntado para Ramatiz: existem umbandistas que preconizam liberar a Umbanda de Jesus e do ranço católico e espírita, alegando que os africanos e o culto à natureza nunca veneram o Evangelho do Divino Mestre. O que podeis nos dizer sobre isso? Então aqui ele eu já falei que esse livro é um livro polêmico, traz uma vertente universalista e traz uma outra ótica de significados já praticados. Então, aqueles que não se sintonizam com os dizeres desse espírito estão à vontade para procurar a sua verdade, né? Porque afinal de contas é para isso que cá estamos, para procurar a nossa verdade. Então, vamos ver o que ele traz aqui de explicação. Procuram negar Jesus numa tentativa tão somente de africanizar a Umbanda. Entendemos que isso é o reducionismo e uma incompreensão do significado cósmico de Cristo. A essência crística de Jesus, de Buda, Maomé, Gandhi, Krishna, entre outros enviados, vai além da religião católica, que é o símbolo do ser cristão no inconsciente do brasileiro. É importante deixar o biblismo e o igrejismo de lado e enfocar a mente na essência da mensagem do Evangelho de Jesus, tão bem lembrado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, na data da anunciação do culto nascente. Para isso, não precisa haver imagens e podem gradativamente desincretizar a Umbanda, libertando-a das ladainhas e oratórios católicos. A mistura da Umbanda com as práticas mágicas populares ocasiona uma fricção nas consciências dos prosélios neste início do terceiro milênio, criando uma crise de identidade em algumas expressões sacerdotais, levando-as a posturas abruptas para se perpetuar no poder. Elas podem, assim, um senso de urgência irreal, querendo a exclusão violenta do que as desagrada, como preconiza os pais de santos famosos da Umbanda, perdidos nas iniciações coletivas, regiamente pagas, disfarçadas entre mistérios ocultos, veladamente esfaqueando um galo aqui, um bode acolá, e a pedido de um falso Exu, que vilipendia o verdadeiro. A Umbanda é universal e não se limita a uma raça, etnia, África, negra, indígena, vermelha, branca ou amarela. Na verdade, existe uma frustração crescente de certos umbandistas na busca de referências para seus atos primitivos. Fazer a cabeça com sangue deitar para o santo ou além de uma raspagem e matanças, para que tenham a convicção interna e não falseia o fundamento imprescindível à Umbanda, é mover seus espíritos para a caridade. É óbvio que isso não combina com sacrificar animais, da mesma forma que é inconcebível idealizarem Jesus oficiando entre os apóstolos uma faca afiada à mão entre berros de galos e animais de quatro patas,
que serão cortados com precisão mortal em nome do Pai. Cada vez mais é preciso indicar o que é Umbanda. A partir disso, cada um pode concluir o que é a Divina Luz. Então aqui, pessoal, ele traz uma explicação da vertente universalista sobre essas distorções, esse imbróglio que virou entre os homens sobre ver Deus em todas as coisas, que é um panteísmo pregado dentro da Umbanda, dentro da cultura indígena, onde ele tem sim uma ligação com a natureza, porque ele vê Deus em todas as coisas. Ele vê Deus nas plantas, ele vê Deus nas águas, ele vê Deus em tudo. E assim ele diviniza tudo, reverencia tudo. E aqui ele traz muito esse afastamento dessas limitações católicas, essas limitações dentro do próprio meio umbandista, candomblessista, e traz também essa implicação da não manifestação da verdade. Então, se você tem algo para entregar, entregue de acordo com aquilo que te transborda, né? Jesus, em uma das falas, ele já pregava o panteísmo, né? Quando ele fala, levante uma pedra e ali verá, é uma fala que diviniza tudo, todo esse sagrado que nós vemos aqui na 3D, né? Então, logo, você deve fazer tudo alinhado com as leis divinas, independente do religário que você vai escolher. Tem que estar dentro dessas leis universais. Não está dentro das leis dos homens, aí vai exercer outra lei, que é a lei do livre-arbítrio, da causa e efeito, da lei do retorno, e assim vai. Então, é importante nós sabermos o lugar, independente das falas de Ramatiz aqui, você saber o lugar que você se coloca de acordo com a manifestação da sua verdade. Aqui é uma opinião dentro de um segmento. Se você é de outro segmento, mas você está alinhado com a sua verdade, é isso que é importante. Entende? Então, essa mistura que tem quando você fala que a Umbanda é um culto ancestral, e se vai ter casas que vão manifestar o ancestral daquele ser, daquela alma que está aqui no aqui e agora, se não tiver linhas de trabalho que traz a cultura africana de uma forma manifesta, não tem esse ancestral ali, não deixa de ser divino, não deixa de estar dentro da luz, porque a Umbanda, ela abriga tudo. E aí você só teria que identificar se você vai fazer as práticas religiosas, que aí entra a religião, dentro de um dogma que te auxilia a fazer aquela prática. Então você tem uma manifestação pura e simples do que é seu, do que você traz, só que você tem que achar uma maneira de externar isso. E aí você externa como? Fazendo a religião, praticando a religião. Qual religião? Aquela que se adapta com aquilo que você está externando. Então, se você vai seguir a pagelância, se você vai seguir o catimbó, se você vai seguir a jurema, se você vai seguir a umbanda, se você vai seguir... O que você vai seguir, não importa. Importa se você está transbordando o que está aí dentro de você, com verdade, fora das leis dos homens. Entende? Aí ele traz uma outra pergunta aqui. Afinal, o que é Exu? Aí ele começa. O incriado, o imanifesto, o Deus único, não se manifesta diretamente. De ele se expande um fluido informe que interpenetra em todas as 7 dimensões vibratórias do cosmos.
e, acima dessas faixas, torna-se uma novamente uno ao Pai. Num descenso vibratório, o divino, por meio de Exu, seu agente mágico, transforma-o em veículo de manifestação da sua vontade, oportunizando sua manifestação direta em todas as vibrações e formas do universo. Todas as ondas, luzes e eletricidade, bem como todos os sons magnetismos, são simplesmente meios de manifestação de Exu, que possibilita a junção atômica das energias cósmicas nas formas que conseguem entender em sua escassa percepção de desencarnados. Então aqui ele traz uma explicação sobre Exu divindade e não entidade. Exu divindade, divindade uma expressão divina. Então, dentro de um entendimento que você diviniza os orixás, compreende-se que eles são sopros de Deus, são expressões do divino, né? E Exu é uma dessas expressões, Exu orixá, tá? Que não tem nada a ver com Exu mentor, entidade, não tem nada a ver. Ele está falando de Exu, expressão divina, Exu, o magnetismo, o que junta uma pessoa a outra, a comunicação. Por isso que tanto fala que Exu é o rei da comunicação. Porque é ele que rege, ele que magnetiza, ele que aproxima, ele que atrai. E aí, cada cultura vai ter a manifestação desse magnetismo, a sua forma. Então, se você precisa de manifestar o magnetismo para a prosperidade, que é uma das coisas mais conhecidas para Exu Orixá, você vai ter fazer pedidos a essa divindade para que essa expressão divina venha até você. Aí você pode ter um intermediário abaixo, que é o mentor ou a entidade que vai te auxiliar a fazer esse pedido a essa divindade, a essa expressão do divino. Isso eu falando dentro da torre de religiões de matriz africana. Se a gente for para o catolicismo, e aí veja como que as coisas só se repetem, só que em uma você tem uma repulsa preconceituosa e na outra você acha normal porque está dentro do inconsciente coletivo. Nós não temos os santos? Então, se você quer alguma coisa, você não pede para um santo que seria um intermediário de Deus para poder te auxiliar, fazer uma penitência, fazer um rezo, alguma coisa, para que aquele santo te auxilie. Vá lá, fale com Deus para que o seu pedido seja aceito. É a mesma coisa. E para cada pedido não tem um tipo de santo? É a mesma coisa dentro da religião de matriz africana. Você tem ali as entidades, Exu, Pombagira, que vai te auxiliar a pedir esse magnetismo a Exu Orixá. Né? Essa manifestação, né? Assim como pode sim ter o uso dessa entidade para outras expressões do divino. Então não é só dentro dessa torre. Eu posso pedir para que uma pombagira me auxilie na cura, trazendo a energia de Oxóssi. Eu posso pedir? Claro que pode. Interessa o jeito, a forma como você vai fazer dentro do segmento universalista, como é pregado aqui, é livre. É livre. É aquela que você se afiniza, é aquela que você transborda, é aquela que você traz. Tá? Então vamos aqui para observações do médium, que é o médium que está recebendo o espírito de Ramatiz.
Sempre que trabalho na sessão de caridade no terreiro do Pai Tomé, sinto um amor indescritível. Fico aliado por 1 ou 2 dias. Meu chakra cardíaco se expande de tal maneira que me torno extremamente sensível. Durante as primeiras manifestações, inevitavelmente ficava com os olhos merejando de lágrimas. Numa sessão de preto velho de que participei, percebi desde o dia anterior a vibração de Pai Tomé, pelo incomum e incomensurável amor que ia se instalando em meu psiquismo. No ato de incorporação mediúnica, essa entidade riscou um ponto diferente do habitual. Pediu uma pemba violenta e, entre outros traçados, riscou um triângulo equilátero com um ponto no centro. Disse-nos ainda, aqui está as falas do Pai Tomé, né? O triângulo representa a simplicidade, a humildade e a pureza. Aqui eu vou fazer uma pausa, pessoal, para falar que essa, eu acredito que ele vai trazer maiores explicações aqui, é a tríplice da Umbanda. Então, todo médium precisa ter essa tríplice formada ao longo de sua caminhada como umbandista, porque ele vai ter o preto velho, ele vai ter o caboclo, ele vai ter os herês, que representam a pureza, né? E aí a gente tem hoje, já entendido por muitas correntes, como a do Rubens Saraceni, por exemplo, que aí é da Umbanda Sagrada, mas todas trazem algo a somar, pessoal, todas trazem. Que Exu ficaria embaixo. Então você tem um triângulo aqui ficaria preto velho, aqui ficaria caboclo, aqui os herês e o chão firme ficaria Exu, que seria a tríplice da Umbanda, o chão firme que você pisa. Então, essa, independente da manifestação, qual manifestação você tem, qual que é o nome daquele desencarnado que vem te assistir como mentor para trabalhar, né? Ele vai vir dentro dessas falanges, porque essas falanges, acredita-se que essas falanges vai te trazer o equilíbrio, cada uma te traz um atributo divino. O caboclo traz a humildade, os pretos velhos a sabedoria, o herê a pureza, né? E Exu traz o ajuste, né? Traz aquela firmeza, né? Então, vamos continuando aqui. Eu vou fazer a releitura para a gente voltar à ideia, né? O triângulo representa a simplicidade, a humildade e a pureza. Foi o que eu acabei de dizer. As 3 formas estruturais, não as únicas, de manifestação dos espíritos na Umbanda pela mecânica de incorporação, caboclo, preto velho e criança. Os 7 orixás, raios divinos, influenciam igualmente os lados do triângulo e para eles convergem todas as formas em que os espíritos se manifestam na Terra, irradiando no ponto central a chama crística transformadora da Umbanda, neste 3º milênio, em que será descortinada uma alta significação cósmica. Esse triângulo fluídico está plasmado no plano astral sobre a pátria brasileira. O seu centro tem a contraparte geográfica, o Planalto Central, onde existe um dos 7 chakras planetários. Sobre todo o triângulo espargem-se as vibrações do Cristo cósmico de amor e sabedoria. Meu filho amado, prepare-se para vivenciar a Umbanda com todo o amor que consegue sentir em teu peito e teu pequenino coração. O raio cósmico do Cristo e da grande fraternidade universal se
se materializam por meio desse triângulo fluídico que sustenta o movimento da Umbanda no plano astral. Você deve servir e ter o compromisso com a verdade acima de qualquer coisa. Prepare-se para psicografar sobre a cosmogonia umbandista, extrapolando a atual condição do mediunismo de terreiro, esclarecendo as distorções encontradas nas ditas práticas magísticas populares, em conformidade com a missão em que está traçada no espaço quanto à Umbanda. Fortalece-me e segue resoluto o amigo Ramatiz em seus compromissos com os maiorais do espaço. Não se abale com o desdém e a algaravia que serão envolvidos em seus corações. Bonito isso, né, pessoal? Esse preto velho trouxe uma explicação uma vez. Foi assim comigo, uma certa ocasião, que a preta velha, quando eu senti que eu tinha chamado pro universalismo, eu estava numa casa que não seguia essa vertente. Mas apesar do que era pregado ali, foi ali que eu me desenvolvi, foi ali que eu fui acolhida e era o que eu precisava naquele momento. Só que eu transbordava a minha verdade, independente do que a casa pregava. E quando eu transbordava essa verdade, a preta velha, perguntei para ela, falei assim, vamos entender então o que seria essa sabedoria, o que seria essa ancestralidade que os pretos velhos trazem. E aí porque durante o desenvolvimento mediúnico, o médium ele tem que ouvir o seu guia, porque como que ele vai falar num momento posterior se ele não ouviu o guia? Então não existe isso. Então o médium passa ali num período tendo esse relacionamento, né, com o seu mentor, para que ali juntos os dois alinhem, né, como que vai ser esse trabalho mediúnico. E aí ela me mostrou, eu perguntei para ela, o que é egrégora, né, dos pretos velhos? Ela me mostrou um vasto, como se fosse um vasto universal, se eu estivesse no espaço e não tivesse fim. E aí não tivesse fim, era um funil com os mundos criados ao lado, um de cada lado. E aí eu peguei e falei para ela, mas isso está fora da compreensão do que eu acho em livros. Eu não acho essa explicação que você está me dando. E aí ela falou, olha, esses livros que você está procurando você não vai achar. Procure outros. E se não procurar, se conforme com o que estou te mostrando. Tá bom. Aí começou o meu chamado para o universalismo. Por quê? O preto velho, a figura do preto velho, durante a escravidão, eu comecei a procurar. Eu fui e me deparei com a seguinte estrutura. Os escravos, eles duravam até 30 anos de idade, por conta das condições que vivia. Então, preto velho não quase existia. Eles eram muito açoitados, muito judiados, então não existia. Então aí eu ficava, mas então o que é essa ancestral, o que é isso que você está me trazendo? E fui mais caminhando para a compreensão disso, e ela me mostrou que eles guardavam as formas de tudo que estava criado. Tudo que estava criado, eles guardavam as formas. Tanto que os pretos velhos têm a força de um orixá, que é Iorimá. E aí eu peguei e falei, agora entendi. Mas essa explicação ainda não está dentro do que eu estou praticando aqui. E aí foi ficando mais forte, dentre outras explicações que ela me trouxe,
de que a manifestação dessa sabedoria é quando você passa por todas essas experiências. Por isso os pretos velhos eles têm acesso a todos os seus registros acásticos, todas as suas encarnações, tudo que é passado. Por isso é uma entidade tão respeitosa dentro da egrégora da Umbanda. Então, ela falou, não, dentro do que você tem para fazer aqui, a explicação de que o preto velho é um escravo, ela não vai te caber. Não vai te conformar, porque você conseguiu compreender de forma diferente o que significa um ancestral que guarda a casa planetária, que guarda as formas, que acessou todo o seu registro acástico, que traz toda a manifestação da sabedoria, porque experienciou na sua pele tudo que é conhecido. Aí eu falei, entendi. E assim, isso aqui eu tô falando bem resumido, eu vi que eu não me encaixava num segmento que ia falar pra mim, não, o preto velho é um escravo. Porque na hora que eu ia procurar historicamente, pouquíssimos pretos velhos, negros, escravos, chegaram aí há mais de 50 anos. Aí a gente tem aqueles que viveram muito no final da escravatura, no período escravagista, que realmente chegaram a esse patamar de idade, fora alguns outros pontuais que chegaram a esta faixa de idade. Mas dificilmente tinha-se pretos velhos acima de 30 anos de idade. Não tinha porque era por conta do período físico, né? E aí ela foi me explicando o que era, então, o espírito ancestral manifestado independente do corpo físico, independente da idade. E aí eu fui compreendendo também muita coisa sobre mim. Então, o porquê que eu tô fazendo esse relato? Porque às vezes muitas pessoas não entendem o porquê você tende a se identificar tanto com determinada vertente. E se você é assistido por um mentor, pergunte para ele. Ele é a melhor pessoa para te responder, porque ele já foi selecionado, já está escrito, né, na sua programação reencarnatória, que aquele espírito ilustre, ele vai te acompanhar, principalmente seu mentor. Então, o mentor é ele que vai dar permissão para as outras entidades chegar próximo do seu ori, chegar próximo da sua ligação. Pergunte para ele. A fase de desenvolvimento mediúnico, pessoal, foi a fase mais importante para hoje conseguir transbordar o que eu quiser, falar o que eu quiser, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu vivo aquilo, eu transbordo aquilo, eu tive uma explicação daquilo, aquilo fez sentido para mim, mesmo se não faz sentido para outra pessoa, entende? Porque eu não estou aqui para mudar o que a outra pessoa pensa, eu só estou aqui para colocar a minha posição. Então, eu consegui me encontrar muito bem quando todas aquelas perguntas que eu fazia, mesmo algumas quando não eram respondidas, né? Porque a gente fica ansioso. E aí, quem vai lapidando nós é os nossos mentores mesmo. Principalmente o nosso guia de frente. E aí ela foi me lapidando de forma que eu compreendesse a minha verdade. E aí depois disso, não tive problema nenhum com falar a minha opinião sobre tudo, sobre esse livro que eu me identifico muito, sobre todos os livros de Ramatiz que eu me identifico muito, mesmo tendo uma raiz e uma vertente de Umbanda Molocô, uma vertente familiar de Umbanda Molocô, uma vertente do Candomblé, que prega diferente disso daqui. Então, esse relato é mais para vocês se desprenderem de tudo aquilo que tenta limitá-los,
que tenta contar qual que vai ser. Feito o ponto riscado e transmitida a mensagem, Pai Tomé trabalhou atendendo os consulentes, lavando seus pés com água e lavanda, misturada com folhas de pitangueira e arruda, todas maceradas, maneira simples e humilde de vibrar ao próximo o amor cósmico de Cristo. Quando o término das atividades da noite, cessando a manifestação mediúnica, diante do ponto riscado, no início tive a clara evidência de uma entidade oriental que acompanhava Pai Tomé. Era jovem, imbérbere, vestia um turbante com algumas pedras rosas e douradas fixadas, além de ter o cabelo castanho, comprido, muito liso, que lhe caíram sobre os ombros. À noite, durante o desdobramento natural do sono físico, fui levado por Pai Tomé, então, na forma de apresentação de Babagianita. Peraí, pessoal, que o nome aqui é bem difícil. Babagiananda, um sábio iogue oriental, acompanhado de Ramatiz, a um tipo de castelo suspenso no plano astral, situado bem acima desse grande chakra que é localizado no coração do Brasil, no Planalto Central. Acho bonito isso, pessoal. Para quem tem curiosidade, tem uma vertente que explica muito bem aquelas falas de Chico Xavier falando sobre que o Brasil é a pátria, né, do mundo. Ele vai, o coração do mundo, né, a pátria do Evangelho. E ele tem uma vertente universalista, umbanda universalista, muito bonita, do Distrito Federal, que eles fazem um estudo em cima disso, dessas falas e todo o segmento espiritualista universalista, que acredita, né, e explica, né, o porquê que o Brasil tem toda essa influência. Isso até a nível cósmico. Então eles têm explicações assim físicas para aqueles que são mais céticos, sabe, que não acreditam, falam, não, mentira. Então eles trazem uma explicação muito bonita sobre isso, né? Sobre o Planalto Central, a importância do Planalto Central para o mundo, né? É muito bonito isso, muito bonito mesmo. Para quem tiver, tem um canal de um centro que chama Seumana no YouTube, é gratuito. Eles trazem uma explicação muito bonita. Todas as aulas deles eles citam, eles falam, explicam. É muito legal esse segmento da Umbanda universalista pregada por eles, porque eles enaltecem muito o Brasil nesse ponto. Traz uma explicação que me convenceu bastante. Lá chegando, sua gigantesca porta de entrada foi aberta. Eu fui imediatamente conduzido a um instrutor. Identifiquei-o como a entidade de turbante que via ao término dos trabalhos de caridade no terreiro, que parecia o ser do Oriente Médio, meio árabe ou libanês, de pele morena, de um tipo queimado pelo sol do deserto. Jovem, muito fraterno, simples e amoroso, ao mesmo tempo firme e direto. Estava sem o turbante, com os cabelos presos nas costas, o que lhe conferia feição mais juvenil. Disse-me chamar Dhruva. Além disso, reverenciou que haveria uma reunião sob a regência do sol do senhor Maitreya, que naquele momento se fazia representar por ele. Então, dirigente daquele castelo crístico,
plasmado no astral brasileiro, falava mais mansuetude, porém com indescritível autoridade. De certo, tratava-se de um espírito de alta envergadura espiritual, que eu, diante das minhas alcanhadas capacidades psíquicas e ainda preso no corpo físico, não consegui entender plenamente. Quando pensei nisso, imediatamente a entidade, como se estivesse na minha mente, afirmou que era impossível para ele me manter durante as versões que ocorreria e que somente pela força mental de Ramatiz e Babajiananda, que estavam me irradiando energias pelas costas, eu conseguiria vê-lo e ouvi-lo em seus pensamentos. Acho tão bonito, pessoal. Tem uma outra vertente também que explica essa fragmentação monádica, esse tema, e fala o que aconteceu com Jesus ali, né, aos 30 anos. Então, quando ele teve seu despertar, porque até os 30 anos Jesus foi um homem comum, e com seus 30 anos teve uma ativação do seu grupo monádico, das consciências que ele estava interligado, e ele foi acoplado à consciência do Lord Maitreya e à consciência do Cristo cósmico. Então ele ficou na Trindade, ele ficou com a consciência de Jesus mesmo, né? Jesus o homem, que também é sagrada, ficou com a consciência do Cristo cósmico, Sananda, e ficou com a consciência do Lord Maitreya. Ele ficou com 3 consciências acopladas dentro, né, dessa manifestação do corpo físico. Por isso ficou muito difícil, mas foi necessário, senão ele não daria conta da sua missão. Então foi ali, foi nesse momento. Muito bonito isso. Mostrou-me rapidamente os vários projetos no astral que o ligavam ao Brasil. O senhor de nome Maitreya, destacando o objeto do estreitamento das relações econômicas com o país emergente do Oriente, trazendo bem-estar social e econômico para a nossa pátria, além do desenvolvimento científico e tecnológico pela adoção de novos métodos produtivos e de pesquisas. Falou-nos que seu empreendimento se completava com os conduzidos por Ramatiz, responsáveis pela união das filosofias orientais à consciência religiosa do povo brasileiro. A Umbanda era instrumento imprescindível para levar diante de tal feito, além de espalhar a mensagem cósmica libertadora do Cristo, que não era propriamente de nenhuma religião ou doutrina dos homens, conferindo equilíbrio a uma vida mais feliz aos cidadãos retidos em solo brasileiro. Disse-me para não me esquecer da coletividade em favor das minhas preocupações. Finalizando, alegou que não poderia me manter mais tão pouco com ele, uma vez que estava previsto o rebaixamento vibracional do alto emissário dos planos inefáveis que vinha passar instruções. Amorosamente justificou que a presença de um encarnado desdobrado impediria a obtenção do padrão grupal de ondas mentais necessário para sustentar a presença do ilustre visitante. Reverencia-se ao Senhor Maitreya, um dos altos espíritos responsáveis pela propagação das vibrações do Cristo cósmico. Em nosso planeta, assim como Jesus.
Comunicou-se que estava programando para minha instrução que deveria visitar os porões do castelo que ele administrava, onde existia uma base tecnológica de defesa contra os assédios do astral inferior, comandada pelos Exus Guardiões. Então, pessoal, você vê que aqui, ó, ele tem, vou ler de novo, ó. Comunicou-me que estava programado para minha instrução, que deveria visitar os porões do castelo que ele administrava, onde existia uma base tecnológica de defesa contra os assédios do astral inferior, comandado pelos Guardiões Exus. Pessoal, ele estava aqui, o médium foi desdobrado para um lugar, né, um centro, né, de uma egrégora espiritual, de uma hierarquia muito elevada, né, uma base no astral. E lá nessa base, ele teve acesso, né, a esses espíritos de hierarquias superiores, bem como ele teve acesso a saber que tinha lugares ali dentro daquela base guardados pelos guardiões. Então aqui, pessoal, o Ramatiz ele traz muitos ensinamentos sobre a apometria. E ele traz uma explicação para quem gosta sobre os Exus trabalhando muito bonito. Então é muito legal trazer essa vertente para essas explicações. Antes de sair, fui informado pelo pensamento de Ramatiz de que os espíritos presentes eram os principais ajudantes do Sr. Maitreya. Trabalham na irradiação envolvendo o amor por tudo o que existe manifestado no orbe, nos planos concretos e oculto. Diante dessa condição, declarou ser ele Ramatiz, conhecido na grande fraternidade branca universal como Mestre Kutumi. Apresentou-se a todos nós com os olhos azuis, tez clara como os anglo-saxões, cabelos e barbas castanhos dourados, como se o brilho do sol neles se refletisse. Nesse mesmo instante, mudou o cenário. Vi-me conduzido por um jovem muçulmano para uma larga escada rolante panorâmica que me levava para baixo, de onde pude vislumbrar a beleza indizível dos jardins que cercavam. Ao chegar à base do castelo, fui recepcionado por um Exu educadíssimo, rosto bronzeado, típico dos habitantes do deserto, usando um fino terno. Era um homem muito alto, de porte atlético, tinha um radiotransmissor no ombro esquerdo, que se confundia com o tecido de seu vestuário. Ao aproximar-me, apresentou como Senhor Sete Chaves. Sua função é comandar uma falange espiritual, abrindo e fechando os portais, que permitem entrar num entrecruzamento vibratório específico para conduzir os médios desdobrados e outros que entram nas comunidades mais densas no umbral. Esclareceu-me que Exu, Senhor Tranca-Ruas, é responsável por fechar
e abrir um entrecruzamento vibratório interno. E que somente nos que são abertos por esse Exu guardião, ele pode permitir a entrada e saída para os serviços da caridade aos encarnados e desencarnados, referindo-se claramente ao merecimento individual e à justiça cósmica que regem suas atividades. Confidenciou-me ser uma espécie de lugar tenente ao Senhor Tranca-Ruas, o que fazia parte da legião de Exu Guardião Senhor Sete Encruzilhadas, entidade regente de todos os entrecruzamentos vibratórios dos Exus na Umbanda. Perguntei-lhe o porquê de tanta proteção. Ele me disse que eram habituais os levantes das organizações trevosas, contrárias ao salto quântico que estava programado para a Umbanda. Por isso, a necessidade de manutenção. No castelo, naquela base que interpenetrava todo o umbral, havia vários túneis vibratórios que desciam até as regiões subcrostrais. Mesmo os maiorais sidérios precisavam da serventia dos agentes da luz nas sombras, referindo-se a falanges que ele comandava, argumentando que era um trabalho fundamental de sustentação ao equilíbrio das trocas vibracionais que aconteciam no plano físico por meio de mediunidade. Explicou dizendo que o chefe de Estado estava quando visitava outra nação, enviava seu serviço secreto antes, não se deslocava sem proteção adequada. Então, pessoal, aqui vou fazer uma pausa. É importante a gente lembrar que a necessidade e a importância dos Exus em qualquer trabalho de apometria, de desobsessão, pode ser kardecista, pode ser umbandista, pode ser evangélico, pode ser o que for. Para fazer toda essa dinâmica de resgate dentro da caridade que você quer fazer, ou que seu grupo mediúnico quer fazer, ele vai ter que estar assistido por um guardião da luz, que aí cada religar vai dar seu nome. Uns vão dar Exu, outros vão dar anjo, outros vão dar Espírito Santo, cada um vai dar um nome, beleza? Tá, você tem que estar assistido por um guardião para entrar nesse reino. Então, se você vai fazer um trabalho de apometria, esses outros trabalhos que você tem que estar assistido por um ser de luz que tem a habilidade de trabalhar, né, lá no plano espiritual, porque nós não temos essa habilidade. Nós estamos aqui. Nós não temos essa habilidade de trabalhar no plano espiritual sem a assistência desses seres. Então, você tem aqui uma explicação de como é feito essa abertura e esse acesso a essas zonas umbralinas para fazer esses trabalhos e quem abre e fecha esses portões. Então, logo, se você vai reverenciar qualquer lugar que você vai entrar, é muito importante a gente saber que está entrando através de um portal de guardião para fazer esse resgate. E também que está acompanhado de um guardião para ir até lá. Entende? É muito importante. Não invoque não vá sozinho, né? Não vá sozinho, sem solicitar a ajuda e assistência desses espíritos.
Famoso peito de ferro, né? O médico queria fazer sozinho. Entramos em um grande corredor com muitas portas, tudo muito limpo e com muita tecnologia. Não encontro palavras, no entanto, para descrever o local com propriedade. O senhor Sete Chaves tocou no radiotransmissor e falou algo que não compreendi. Uma das portas se abriu e saiu um grupo de Exus acompanhado de um enorme mago negro, parecido com um sacerdote vodu do Haiti, vestido com roupas brilhantes, preta e vermelha, esbravejando e dizendo que aquilo não ficaria daquela forma. O senhor Sete Chaves pegou um molho de chaves dourada e tocou em uma. Abriu-se então um enorme portal diante de nós, e o mago negro, raivoso, foi atraído para dentro. Perguntei o que acontecera. O senhor Sete Chaves me disse que o espírito fora devolvido à sua organização. Surpreendi-me e questionei sobre o motivo de o terem libertado. Ele me explicou que isso seria terrível, pois os seus chefes o puniram duramente pelo fracasso em sua missão. Não havia nenhuma tonalidade de vingança ou maldade em sua afirmação. Notei um senso de lealdade e de justiça, acima de sentimentalismos, que não nos cabe julgar. Percebi que estava diante de um Exu calejado pelas lides do astral inferior, que nada mais o espantava ou lhe causava arrobotos emotivos. O senhor Sete Chaves me disse que aquele ser raivoso fora pego dirigindo-a à minha casa um dia antes da sessão em que eu trabalhei com o Pai Tomé. Ele queria me impedir de receber as instruções programadas durante o desdobramento natural do sono físico. Esse pretimoso e decidido guardião deu-me um molho de chaves igual ao que possuía, dizendo que teria a cobertura de sua falange nos trabalhos marcados de apometria, e que todos eles estariam unidos no espaço do maior ao menor, levando a divina luz da Umbanda às zonas umbralinas. Após um forte abraço, estampou um sorriso maroto no semblante até então circunspecto. Tocou com um dedo indicador da mão direita em uma das chaves douradas que colocou sobre a palma da minha mão esquerda. Senti um puxão na nuca e uma sucção que me reconduzia ao molde físico. Repetidamente, acordei em meu quarto, escutando a sonora gargalhada do senhor Sete Chaves. Na verdade, este era um mantra de fixação vibratória para meu pleno bem-estar, minha segurança e o perfeito encaixe no corpo astral ao meu corpo denso. Lembrando-me nitidamente de tudo o que acontecera, como se tivesse acabado de chegar em um dia em uma casa de um encontro de amigos,
fiquei refletindo sobre o aforismo divulgado pelos pretos velhos caboclos durante a sessão de caridade. Na Umbanda, sem Exu, não se faz nada. Muito bonito isso, né, gente? E você vê o tanto que é distorcido, né? O entendimento dessas divindades, de Exu, né? Ele traz uma explicação. O Exu, não existe Exu não existe o trabalho de apometria sem Exu. Não tem como. Não, eles que abrem todo o portal kármico, né? Então não tem jeito. Uma casa que falar que faz apometria e não trabalha com Exu, pelo menos até onde se tem conhecimento nos livros de apometria, não tem como, não tem apometria sem Exu, porque eles que fazem todo esse trâmite, eles que abrem e fecham tudo, né? Então é muito, muito bonito quando ele traz essas explicações sobre os guardiões. Eu fico feliz porque são distorcidos, são demonizados, né? E a gente vê um material rico que traz uma explicação diferente de tudo aquilo que a gente já viu por aí, vê por aí, infelizmente, dentro da lei dos homens, né? Eu vou terminar só essa página e nós finalizamos. Última pergunta. Nas tradições africanas, Exu é considerado mensageiro dos planos ocultos dos orixás, sendo o que leva e traz, o que abre e fecha, nada sendo realizado sem ele na magia. O que isso quer dizer? Que o começo daquela explicação que eu dei sobre o que é Exu, orixá lá atrás. Liberando o panteão africano das lendas antropomórficas recheadas de símbolos e arquétipos do inconsciente coletivo, reforçados oralmente pelos sacerdotes tribais ao longo de gerações, maneira inteligente de fixar conhecimentos de outra forma desapareceriam. Conclui-se que Exu é o aspecto do divino que tudo sabe, para o qual não há segredo. A vibração de Exu, indiferenciada, atua em todas as latitudes do cosmos. Não tem aquele ditado, pessoal, que Exu jogou uma pedra ontem para acertar hoje? Não acontece nada sem Exu. Comunicação, não tem. Não fazendo distinção de ninguém, tendo um caráter transformador, promovendo mudanças justas e necessárias para o equilíbrio na balança kármica de cada espírito. Lembre-se de que, antes da calmaria, a tempestade rege a terra, refresca e traz vitalidade ao mesmo tempo em que constrói, desfaz ribanceiras, quebra árvores com raios do céu. Exu é o princípio do movimento, aquele que tudo transforma, que não respeita limites, pois atua no ilimitado, liberto da temporalidade humana e da transitoriedade da matéria, interferindo em todos os entrecruzamentos vibratórios existentes entre os diversos planos do universo. Por isso, Exu é considerado o mensageiro dos planos ocultos dos orixás, sendo o que leva e traz, o que abre e fecha, nada se fazendo sem ele na magia. Nas dimensões mais arafeitas, Exu se confunde, unido aos orixás, com o eterno movimento cósmico provindo do incriado, sendo característica dele denominação dessa qualidade transformadora impossível de ser transmitida no vocábulo terreno.
Grosseiramente, Exu movimenta a energia. Não é a energia propriamente dito. O movimento rotatório do orbe cria as ondas, mas não é a água dos mares. É isso. Então aqui ele traz essa explicação sobre o que é Exu, né? É aquele magnetismo, é o rei da comunicação, como a gente já havia falado. E aqui ele está falando de Exu, orixá. Ele não está falando de Exu, entidade, tá? É importante que a gente faça essa diferença, porque tem pessoas que acham que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. A espiritualidade é muito organizada. Cada um tem o seu papel. E falando em papel, não ache que o papel de Exu é o menor. É só o papel dele. Exu é entidade. Porque tem gente que ainda faz isso. Não. Então, se tudo, a espiritualidade é organizada, cada um tem seu papel, o papel do Exu é o lá embaixo, o ruim, o que não é da luz. Não, pessoal. Tudo a luz, tudo tem a mesma frequência. Só que cada um cuida de um atributo. Certo? Até a próxima, então, pessoal.